Bom, esse é o primeiro vídeo para esse canal no YouTube. Eu me chamo Nicolas Bezerra e nesse canal nós vamos falar sobre reflexões profundas da minha própria cabeça, do meu ponto de vista do mundo e do que eu encontro e conheço na minha jornada. Hoje eu trouxe um tema para iniciar logo esse canal, né? E tirar do papel algo que eu estou há muito tempo querendo trazer aqui, que é um pouquinho sobre o que eu aprendi com a filosofia estoica. E aqui já fica claro, pessoal, eu não sou nenhum gênio, eu não sou nenhum grande estudioso. Eu me considero um grande curioso, um eterno aprendiz, vamos dizer assim. E até mesmo criei esse canal aqui para o meu desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que compartilhando o que eu aprendo, compartilhando o que eu acabo esbarrando na minha trajetória para outras pessoas, né, e eu tendo essa oportunidade através do YouTube, através de uma ferramenta tão grandiosa que é o YouTube, de poder encontrar várias pessoas, afinal você está aqui, eu acredito que eu vou evoluir muito mais. E sem mais delongas, eu sempre tive uma curiosidade sobre a filosofia estoica. Se você é jovem, assim como eu, você deve ter se deparado com Reels, com alguns conteúdos vagos na internet, com alguns conteúdos até mesmo bons na internet, podcasts ou até mesmo professores de filosofia. E foi exatamente assim que eu tive meu primeiro contato. Na escola eu sempre fui um grande apaixonado por filosofia, por história, por ouvir de fato reflexões sobre a vida, né? Até mesmo na igreja, né? Eu sou evangélico, eu acredito que Cristo é meu Salvador, mas eu sempre gostei também de entender nós como sociedade, né? E como nós desenvolvemos certos pensamentos para observação própria de nós como sociedade. Isso é muito interessante na minha percepção. E recentemente, até conversando com meu irmão, que é meu sócio, nós tivemos ali uma vontade de ir até uma livraria e comprar alguns livros para a gente começar a se aprofundar mais em estudos. Nós compramos, eu me deparei com um box com 4 livros, né? E o primeiro desses livros é exatamente esse aqui, O Estoicismo, de George Stock. Ele não deve ser provavelmente o livro mais completo sobre o estoicismo, porém aqui ele traz alguns fundamentos sobre a filosofia estoica, né, sobre o que é constituída, sobre a ética, sobre a moral. E eu trouxe 4 pensamentos que eu absorvi, 4 reflexões que eu absorvi estudando um pouco sobre isso. Então já peço perdão, eu sempre vou estar juntamente com o meu caderninho de anotações aqui. E essas reflexões eu não quero trazer aqui com o intuito de ser o dono da verdade, de ser pensamentos que vão mudar a sua vida. Mas são reflexões que eu carrego para mim e que para mim fazem sentido. Que para mim tem ali um ponto de reflexão que, além de eu absorver esse conhecimento, eu coloco em prática e eu vejo sim algum tipo de resultado aqui no meu dia a dia. Para você, então, se fizer sentido, todo conhecimento, e é uma frase que até numa palestra que eu estava fazendo juntamente com esse meu irmão mesmo, eu falei exatamente, me surgiu essa seguinte frase: conhecimento é luz, ele não é perna. Então toda vez que você recebe um conhecimento, ainda mais nós que estamos vivendo na era da informação, saiba que conhecimento sem aplicação, conhecimento sem você realmente colocar em prática, é basicamente informação. Basicamente você vai entupindo ali o seu HD mental, seu HD neural de informações que muitas das vezes seria muito mais eficiente se você, além de absorver, colocar em prática. E eu tenho tomado esse tipo de ação, inclusive se eu estou aqui nesse canal no YouTube, porque eu realmente tomei essa ação de não ficar postergando algo que eu sempre tive desejo de fazer, que é gravar conteúdos aqui, falar um pouquinho, me desprender e falar mais. Bom, dada essa introdução, né, você já entendeu por que você está aqui e por que eu estou aqui, eu quero trazer 4 reflexões que para mim eu aprendi dentro do mundo estoico. Não necessariamente são reflexões estoicas, ok? São as minhas reflexões sobre o que eu aprendi. Vamos lá? A primeira é a que para mim é a principal que eu entendi da filosofia estoica, que é a aceitação
de fatores e causas que não estão ao nosso controle, que não estão no nosso controle. E nós temos a tendência, ainda mais na era que nós vivemos hoje, de acharmos que nós temos controle de muitas coisas. Até porque nós temos poderes hoje, né? Com o celular hoje nós conseguimos falar com várias pessoas, com o celular hoje nós conseguimos estar em diversos lugares, com o celular nós conseguimos acessar várias informações. Isso nos dá até uma sensação de poder, dá até uma sensação de controle, né? Você tem acesso à sua agenda digital, você tem acesso a inteligências artificiais, e isso gera até uma grande ansiedade no mundo moderno. Porque antigamente, acredito que quando, né, Sêneca e todos esses estoicos antigos, aqui eu esqueci o nome de alguns aqui, eles não tinham acesso a tanta informação. Tanto que se você pegar e ler os livros e refletir um pouco sobre a filosofia, você vai entender que eles pregavam muito mais sobre você focar no mínimo, fazer o que realmente está no seu controle. E essa reflexão foi a primeira que eu trouxe, porque para mim foi a reflexão que mais me trouxe uma paz. Por quê? Porque graças a esse mundo moderno que eu dei esse contexto, eu me sinto um pouco ansioso, eu me sinto um pouco assim incapaz ou improdutivo, porque muitas coisas que eu achava que estavam no meu controle realmente não estavam, e isso me frustrava de uma certa maneira. Eu acredito que você também deve passar por isso, né? E quando você tem a informação de que nem tudo está no seu controle, você tem um breve alívio, só que ele é momentâneo. Mas quando você começa a colocar em prática de fato, e entender que realmente as coisas, a grande maioria das coisas que passam na nossa vida, ainda mais nós que vivemos em sociedade, nós dependemos de uma sociedade, dependemos de governos, dependemos de sistemas, dependemos de tecnologias, dependemos de facilidades. Nós não temos controle sobre as coisas. E quando você começa a aplicar isso de fato, você começa a ter uma paz. Por quê? Porque você acaba focando em que realmente faz sentido, no que realmente você consegue ter algum tipo de influência. Vou dar um exemplo prático que aconteceu exatamente hoje na minha empresa. Nós atendemos outras empresas, nós temos uma empresa de marketing digital, de desenvolvimento empresarial através de treinamentos, consultorias e prestação de serviço digital. E hoje um parceiro de trabalho chegou em mim e falou assim: poxa, nós perdemos tal tripulante, que é como nós chamamos os nossos clientes, né? E essa tripulante falou que vai parar o contrato porque, acredito que foi alguns erros que eu cometi, mas fala aí, o que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação? E quando ele falou isso, o meu irmão, que é meu sócio, e ele faz parte do nosso setor comercial, ele é responsável por essa parte, ele já tinha acabado de fazer uma reunião com essa tripulante. E qual que foi o sentido ali? Cara, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não era apenas o fator dos erros que ele cometeu com essa tripulante que foram determinantes 100% pela pausa dela com a nossa parceria. Mas foram fatores que estavam fora do nosso alcance. E eu já tinha lido esse livro há algum tempo e essa reflexão me caiu a ficha. E eu falei para ele exatamente assim: cara, tem coisa que não está no nosso controle. O que você deve fazer agora é exatamente focar no que está no seu controle para que não aconteça episódios semelhantes. E aquilo foi praticamente um tapa na minha cara, porque eu também estava passando por algumas ansiedades que não estavam no meu controle. E quando eu apliquei isso na prática, essa informação que até então era uma informação se tornou um conhecimento, eu vi que realmente faz muito sentido. E eu trouxe uma paz ali, o ambiente ficou mais gostoso, né? Eu vejo até que ele teve um desempenho melhor com outros tripulantes, né? Com outros clientes da nossa empresa. E isso, querendo ou não, foi uma lição para mim. Então, para mim, esse primeiro ponto de reflexão que talvez sirva para você é entender que você focando no que realmente você consegue e tem alcance e está no seu controle, você realmente tem resultados que você almeja.
Porque muitas das vezes a gente anseia por resultados gigantescos e a gente quer fazer tudo para que aquilo aconteça. Só que a grande verdade é que nós não podemos fazer tudo. Nós não conseguimos fazer tudo. Mas, se nós focarmos no que nós conseguimos e podemos fazer, que às vezes é pouca coisa, com certeza, cada dia que passa nós vamos estar mais perto e mais próximo dos nossos objetivos. Mesmo que a gente caia na realidade que demore o tempo maior do que a gente esperava. E não é segredo que as coisas valiosas da vida, as coisas que realmente fazem sentido na nossa vida, elas requerem tempo, elas requerem um esforço nosso. Bom, esse foi o primeiro pensamento que nós temos. E ele é interligado muito com o nosso segundo pensamento. Vou pegar minha colinha aqui, que é: em momentos de adversidade, nós precisamos manter resiliência. Nós precisamos manter, de fato, a consistência. E essa lição é uma lição que você já com certeza ouviu em algum conteúdo aí sobre desenvolvimento pessoal ou em algum conteúdo sobre esses conteúdos motivacionais. Resiliência, continue fazendo. E, cara, isso me trouxe vários pensamentos. Um deles, esse pensamento me trouxe vários pensamentos. Um deles foi exatamente esse. Pô, será que realmente o fato de eu ser consistente em um desafio ou numa adversidade eu vou conseguir supri-la? E eu sempre caio como se fosse um funil, eu sempre caio no seguinte pensamento. Parece bobo o que eu vou falar, né? Mas não é, vai fazer sentido. Para você, cara, ter um corpo, um músculo no seu corpo físico, para você de fato ter um bíceps bem firme e musculoso, para você ter pernas, coxas musculosas, um abdômen ali trincado, um peitoral trincado, exige um grande esforço. Para alguns é mais fácil, para outros é muito mais difícil. Porém, fato é que para ambos exigem esforço. E além de esforço, exigem dedicação contínua. Dedicação contínua de fazer o quê? De você ir treinar e machucar os seus músculos para que eles venham mais fortes. Poxa, parece que você está falando algo tão óbvio, Nicolas, e realmente é muito óbvio isso. Só que é o óbvio que grande parte da nossa sociedade moderna recusa a aceitar. A gente precisa, como seres humanos, entender que o mundo não é o Reels, o mundo não é o TikTok, o mundo não é um conteúdo como esse que você está vendo, que tem vários vídeos aqui na lateral, tem um universo que você clica e você acessa e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. A vida real ela é um pouquinho mais maçante, ela exige um pouquinho mais de paciência. E as grandes coisas exigem paciência. Como uma carreira profissional, como uma carreira intelectual. Eu tenho certeza que eu estou começando agora esse canal aqui, mas se eu continuar, se eu tiver ali a persistência e continuar, no futuro eu vou olhar para esse vídeo aqui, vou dar algumas risadas, porque eu vou lembrar do momento que eu estou vivendo agora, e vou falar ainda bem que eu continuei. Assim como você, da mesma forma, passa por desafios na sua vida, e eu não estou falando para você insistir em coisas que não são coerentes, que tem muito a ver com a terceira e a quarta reflexão que eu aprendi com o estoicismo. Mas ainda falando sobre a consistência, a persistência, a resiliência nos seus desafios, é sobre você ter intenção e você fazer de forma repetitiva coisas que você sabe que vai te trazer resultados a longo prazo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que não libere tanta dopamina quanto descer 500 reels por hora, mesmo que não libere tanta dopamina quanto assistir uma série em um final de semana. É só você parar para refletir qual foi o último livro que você leu, quantas páginas ele tinha. Cara, eu falo por mim mesmo. Eu sou um cara que, por eu ter esse perfil comunicador, gostar de falar, gostar de conversar, para mim ler um livro grande é um desafio e tanto.
Vocês não sabem o quanto foi desafiador ler esse livro. Porque a linguagem que ele tem, ele é extremamente difícil para mim, como um iniciante na leitura, tirar um conhecimento. Então eu tinha que ler algumas vezes, isso me deixava nervoso. Porém eu sabia que se eu terminasse ele, eu teria algum tipo de recompensa intelectual. Tanto que eu li ele numa viagem, né? 8 horas de carro, eu li uma boa parte na ida, e depois mais uma boa parte na volta, e depois eu terminei ele aqui. E não necessariamente você precisa começar um livro também e ler até o final. Porém, eu recomendo que faça isso, até para você ter esse exercício. Entende que coisas boas e grandes para nós, como seres humanos, levam tempo. Levam tempo. E se você aplicar a primeira reflexão juntamente com essa segunda, você começa a entender que se você está fazendo coisas que estão no seu controle, que você pode fazer, e você faz elas de forma repetitiva, a tendência é que você alcance um resultado que às vezes você não espera e encontre conhecimentos pelo caminho dessa resiliência são, cara, sensacionais. São conhecimentos que, de forma intencional, vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, você vai ver que, cara, muda a sua vida de verdade. Não muda o seu momento, muda a sua vida. Faz sentido isso pra você? Bom, se fez sentido ou não, vamos para a terceira reflexão. A terceira reflexão é algo que eu falo muito na minha empresa. E eu falei isso hoje, inclusive graças a esse pensamento que eu tirei desse livro do Conhecimento Estoico, que é o foco absoluto no presente. Isso tem se tornado cada vez mais impossível no mundo atual. Você concorda comigo? Você estar presente no momento que você está. Como agora, eu estou presente no momento que eu estou. Eu não estou pensando em nada além de falar aqui o que eu aprendi com os conhecimentos estoicos. Mas você não. Às vezes você está aí, ó, com o seu celular do seu lado, vendo alguma mensagem, ou já olhando o vídeo do lado, ou pensando no problema, ou pensando na namorada, ou pensando no namorado, ou pensando no marido, na esposa, no filho, na tia, no cachorro, nas contas, na empresa, e você começa a perceber que cada vez você está mais distante do que você realmente tem como presente. E um desses fatores, um dos causadores de tudo isso, desse fato, da gente estar cada vez mais distante do presente, é o que eu comecei falando. O mundo atual nos dá muita liberdade de estarmos em diversos lugares, vendo várias coisas, entupindo o nosso drive neural de diversos conhecimentos que muitas das vezes não servem para nada. E para mim, eu falo isso, mas eu não estou livre também. Eu gosto muito de falar isso. Conhecimento é luz, mas não é perna, até para mim, até para qualquer grande estudioso, perdão. E uma aspas aqui sobre o conhecimento ser luz, não ser perna. Eu tive a primeira vez com esse princípio dessa filosofia que eu desenvolvi nessa palestra, vendo Pedro Calabres, que é um grande neurocientista do Brasil. E ele sempre postava muito sobre o canal Neurovox, inclusive recomendo muito que você assista. Ele sempre postava muito de forma constante, daí do nada ele parou. E eu falei, beleza, ele deve ter dado uma pausa e tal, sei lá, eu acompanhava ele, acompanho. Porém, ele voltou e falou que, cara, ele é uma referência no mundo da neurociência, da psicologia, da filosofia moderna. Já fui em uma palestra dele, já vi muitos conteúdos dele. E ele parou porque ele simplesmente falou que estava com crise de ansiedade devido ao uso excessivo de telas, ao uso excessivo do seu celular, das redes sociais. Isso me deu meu Deus, cara, como esse cara está também propício a isso e ele também acaba sofrendo com isso, mesmo ele tendo o conhecimento que ele tem. Então, saiba que você vai ter acesso a diversos conhecimentos e conhecimentos, não só informações. E eu também. E não se julgue tanto por errar às vezes, porque o mundo
a gente precisa de uma capa muito protetora para a gente viver no mundo que nós estamos vivendo atualmente. Mas enfim, fechando aspas, voltando, é importante que você sempre faça um exercício de buscar estar no presente, tanto no seu trabalho, quanto com a sua família, tanto quanto, cara, ao seu acordar, ao seu dormir, ao seu almoçar, ao seu jantar. Você precisa estar presente. E eu falo esse você, mas é mais pra mim, porque talvez você também tenha aquele costume de, poxa, toda hora tá com o celular, toda hora dá uma olhada, pô, na hora do almoço, às vezes com a família, às vezes, pô, acordar já mexendo no celular, ou ir dormir mexendo no celular. Cara, e eu falo celular, mas tem várias coisas que pode ser substituída por isso, como pensamentos, como, de fato, pô, até mesmo reflexões que parecem ser positivas e te tiram muito do presente, de forma constante no seu dia a dia, pode ser prejudicial a você. E você pode notar, está cada vez mais difícil ter um papo ou consumir um conteúdo como esse aqui, ter um papo mais profundo com as pessoas. É só você fazer esse exercício mesmo. Pega a sua roda de amigos e tenta fazer uma conversa séria, uma conversa que vai exigir tempo, que vai exigir pensamento profundo, que vai exigir que de fato as pessoas se exponham à conversa. Você vê que as pessoas não querem. Chega a ser engraçado. As pessoas não querem, velho. Elas querem falar sobre algo que é fácil de falar, rápido de falar e vamos pro próximo assunto. E eu não julgo isso, porque eu também faço isso. Porém, eu estou tentando e vivendo de forma que eu sempre busco estar vivendo no momento que eu estou presente agora. Claro que eu tenho preocupações, eu tenho pensamentos, reflexões, eu mexo no celular, só que eu tento exercitar que isso não seja automático. Eu tento sair do modo avião, do modo robótico de fazer as coisas, porque isso me prejudicou por um tempo. Eu já perdi relacionamentos, já perdi, cara, amizades, já perdi oportunidades de trabalho, já perdi oportunidades de negócios para minha empresa por às vezes agir no automático. E às vezes você também já perdeu. E é importante que você tenha essa reflexão de que, cara, você só tem agora. Eu até gosto de falar que realmente o que temos agora é o presente, é um presente. Realmente. Por quê? Porque é graças ao presente que nós temos o poder de fazer o que está no nosso alcance. É graças ao presente que nós temos o poder de refletir que se eu fizer isso, que às vezes não é tão legal, mas se eu fizer isso de forma consistente, vai me trazer tal resultado que eu sempre almejei. Um corpo, um pensamento, uma inteligência, um cargo, um trabalho, enfim, várias coisas. Então, ter o foco no presente, ter o foco de fato no momento atual, no momento presente, digamos assim, com certeza vai trazer uma diferença no seu ponto de vista. Vai trazer uma perspectiva diferente. E eu não estou falando isso porque não é novidade. Por muitos anos da nossa história como sociedade, a gente viveu de forma muito intencional e presente no momento. Porém, foi o que eu falei, nós não estamos mais em, sei lá, 1500, nós estamos no ano de 2025 e está cada vez mais difícil viver o momento presente. Então, esse é uma reflexão que para mim mudou de fato o formato que eu vejo as coisas, e às vezes eu caio sim no automático, às vezes eu caio sim em momentos que eu me pego ali fora do momento presente, porém eu me permito de forma intencional e depois eu volto fazendo esse exercício, né, de sempre estar focado em viver o momento presente. E parece ser chato, mas não é. É muito mais legal do que parece ser. Show? Trazendo então a última reflexão, a quarta reflexão aqui desse vídeo, é a reflexão Momento More. Eu acho que é assim que fala, ou Momento More. Eu não tenho certeza. Mas seria mais ou menos a lembrança da morte, ou lembrar que um dia você vai morrer. Em resumo, essa reflexão para mim, né, lembrando que são reflexões minhas, não são apenas reflexões, não estou trazendo reflexões estoicas, mas sim as reflexões que o Nicolas teve acessando a filosofia estoica.
você vai morrer um dia. Isso é inevitável. E nós vivemos a nossa vida achando que isso não vai acontecer. Nós vivemos o nosso dia a dia achando que isso não vai acontecer. E o que é mais doido sobre a morte? Ela chega do nada, muitas das vezes. Você mesmo deve conhecer pessoas, eu conheço pessoas que estavam num dia sim, num dia estava morto. E é um assunto meio pesado, algumas pessoas não vão gostar de ouvir isso, algumas pessoas não querem falar sobre isso. Mas fato é, gostando ou não, aceitando ou não, é um fato da nossa história como humano, nós vamos morrer. E isso traz a seguinte reflexão: se nós vamos morrer, ou nós estamos morrendo todos os dias, no momento presente eu estou vivendo o que realmente eu gostaria de viver para mim? No momento presente eu estou vivendo a vida que quando eu ficar mais velho, ou quando realmente estiver à beira de uma morte, ou na beira da morte, eu vou sentir orgulho, eu vou sentir arrependimento, eu vou sentir saudade, eu vou sentir raiva. Essa é uma reflexão muito profunda, e é por isso que eu quis trazer ela por último, até porque para que você entenda que é inevitável, assim como os problemas da nossa vida, e assim como você está acessando esses conhecimentos, não quer dizer que se você aplicá-los vocês vão não sofrer. Não vai nessa ilusão, você vai sofrer sim, independente dos cursos que você fizer, independente do dinheiro que você tenha, independente do conhecimento que você tenha. Você vai sofrer nessa terra. E você vai morrer um dia. Então, eu não quero que soe isso de uma forma pessimista, mas sim de uma forma real, porque a vida ela é muito bela e o momento presente ele precisa ser apreciado. A vida ela precisa ser apreciada e ela precisa ter intenção nas ações. Ela precisa realmente ter intenção, como um filme. Um filme ele tem a intenção de te prender ali para que você assista e escute aquela história. E a sua vida ela precisa ser realmente vivida como se realmente mesmo, de forma efetiva, você quisesse viver a vida que você está vivendo. Muitas das vezes você não está na condição que você desejaria, porque às vezes você não tem o controle disso. Você nasceu às vezes numa família pobre, ou às vezes você nasceu numa família rica, porém numa família triste, e você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre as suas ações, para você sair do que às vezes você não está gostando de estar. Você sair do local que você às vezes não gosta e não quer estar. Você tem acesso e controle apenas às suas ações, ao seu alcance, muitas das vezes. E quando você tem a reflexão, essas 4 reflexões que eu trouxe, principalmente a última, você começa a viver a vida de uma forma um pouco mais intencional. Eu estava postergando trazer esse vídeo, trazer esse conteúdo, começar a gravar vídeo para o YouTube. Inclusive eu nem sei o nome do canal que está aqui, não sei se está Nicolas Bezerra, não sei se está Reflexões de Nicolas, não sei. Enfim, mas eu sei de uma coisa, eu tenho controle agora de estar passando o que eu já queria passar há algum tempo, de estar gravando o que eu queria ter gravado há algum tempo. E para mim está sendo uma vitória, para mim está sendo uma alegria fazer o que está no meu alcance, fazer de forma intencional, estar presente e saber que se um dia se eu morrer, se eu estiver próximo da morte, eu estou vivendo uma vida que eu realmente quis viver. Não o que foi me imposta ou que as pessoas falaram para mim viver. E se você pegar essa reflexão, eu também tirei de um podcast que eu estava ouvindo, que não vou citar o nome aqui, mas um cara que eu sigo, ele visitou algumas casas de idosos, ele foi falar com enfermeiras que atendiam pacientes que estavam à beira da morte. E uma das principais, se não a principal reflexão que as pessoas que estão à beira da morte, pessoas velhas ou que estão à beira da morte, elas tendem a ter, eu achava que isso nunca ia chegar para mim, então eu vivi a vida que outras pessoas me deram. Eu não vivi muito a vida que eu quis de forma intencional para mim.
e hoje eu me arrependo. Eu deixei de fazer coisas porque eu estava querendo viver uma vida que as pessoas me deram para viver, não a vida que Deus me deu para mim viver de forma intencional. E eu acredito em Deus, por isso que eu falo que a reflexão ela é minha, não é sobre o estoicismo apenas, é sobre o que o Nicolas teve acesso no estoicismo. E é sobre o que? Para mim, Deus, ele criou todo mundo de forma única e deu o poder para que as pessoas vivam de forma única. E nossa sociedade está um pouco corrompida, né? E a gente vive querendo sempre viver a vida do próximo, viver a vida do outro, se espelhando no artista, se espelhando no famoso, no rico, no bilionário. Às vezes não se inspiramos nem na nossa real inspiração, que é Jesus Cristo, nós não se inspiramos nele. Nós queremos se inspirar às vezes em um grande bilionário que teve uma ascensão e só foi feliz quando teve dinheiro ou teve poder. Poder. Sendo que você tem poder, eu tenho poder. E o poder de fazer coisas que estão ao meu alcance é muito maior do que os poderes que eu acredito que eu tenha, que eu vou ter quando eu tiver dinheiro. Bom, eu acho que o vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha absorvido algum tipo de conhecimento. Eu espero que você tenha sido potencializado. A minha ideia não é ser o responsável pelo seu sucesso, mas talvez o responsável por ter trazido um pouquinho assim de conhecimento para você, que seja coerente o conhecimento que eu esteja passando para você. E se não for também, apenas reflita sobre a sua vida. Isso já basta. E se fez sentido para você, se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, se fez sentido, o que fez sentido para você, será de grande honra, eu vou estar acompanhando e eu espero aparecer mais vezes aqui. Deixe aqui também se você deseja, e também se você falar assim, não quero mais ver vídeo desse cara aí, tá falando muita grosa, eu vou continuar fazendo, porque isso é um desejo meu, ok? E também no dia que não fizer mais sentido para mim, eu não querer mais fazer isso, eu não vou fazer. Fato é que no momento presente, está no meu controle fazer, eu estudei, não apenas escrevi, mas li sobre de forma consistente. E me deu um medo, porque eu fiquei pensando, poxa, imagina eu chego no meu leito de morte e eu não fiz o que realmente queria fazer, que é tão simples. Às vezes é gravar um vídeo pro YouTube, às vezes é, sei lá, qual que é o que você quer fazer, mas está postergando e achando que você vai ter tempo no futuro. Um futuro que não existe. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima.